Fala pessoal, beleza? Bom dia. Luciano aqui. Dando continuidade, pessoal, à nossa mentoria gradual de final de semana, né, onde a gente vem estudando aqui alguns capítulos dos três livros, né, do Brooks. Esse vídeo, né, vai ficar aberto e vou aproveitar para esclarecer algumas dúvidas que acabam se repetindo ali tanto no Instagram quanto aqui, né, no YouTube. Primeiro ponto, tá, pessoal? Esses estudos, eles foram iniciados e foram gravados para os assinantes do Trade System, que a ideia era deixar eles por dentro da metodologia para que usem, né, o Trade System da melhor maneira possível, ou seja, a favor, né, de determinados contextos. E contexto não é nada melhor do que partes do livro, né, onde você pode aprender bastante. Aqui a gente está no livro 3, né? A gente já vem fazendo vários outros estudos, tá? Quanto à metodologia, falando, né, sobre pontos, né, e também fazendo alguns estudos gráficos ali e tentando traduzir um pouco, né, a forma, né, que o Al explica, né, que algumas pessoas dizem sentir alguma dificuldade. E realmente é difícil no começo, até você entender melhor essa interação entre as barras ali e a forma que ele descreve. Então, aqui a gente continua, né? A continuação é o livro 3 do Reversões. Já trabalhamos um pouco do Tendências, já trabalhamos um pouco de lateralidades. Provavelmente voltaremos ao Tendências, né, no próximo capítulo ali, né, onde a gente busca ali algumas informações relevantes. Pega papel e caneta, né? Eu acredito que esse conteúdo vai fazer bastante sentido para você, se você chegou até o canal agora, né? Eu acredito que isso daqui, né, pode te auxiliar demais. Então hoje a gente conversa aqui sobre e reversões na abertura, né? Já viemos conversando desse tipo de tema aqui, desse tema, né? Onde a gente conversa sobre reações, né, que o preço tem quanto a movimentações do dia anterior. Então, sim, o Brooks, apesar dele ele ter um estudo muito aprofundado em barra a barra, ele também tem um estudo muito aprofundado em estrutura, né, em movimentações, em tipos de movimentações que o preço faz e aquilo que isso pode gerar. Aproveitando, né, para esclarecer um ponto aqui, ó, se você chegou agora até o canal, né, se você clicar no canal, você vier até a playlist, né, se você chegou agora no canal, seria interessante você começar por isso aqui, né? Seria o curso em vídeo, né, da melhor metodologia, porque aqui a gente faz um básico de barras, um básico sobre alguns padrões, é, aquela conversa inicial, né, sobre price action. É importante então que você tenha acesso, né, a esse estudo aqui. Então que você veja todo ele. Achou interessante isso daqui? Faz sentido para você? Começou a fazer sentido? Né? Aí acho que é interessante você vir aqui, né, e participar, né, da mentoria gradual. Aqui é uma assinatura, né, pessoal, mensal, custa R$ 7,99, tá? Esse conteúdo, como eu falei, ele é produzido para os assinantes do Trade System, mas, né, você que está aqui no YouTube também consegue ter acesso. Fechamento de mercado, pessoal, tem um monte aqui. Isso daqui chama-se fazer backtest, né? Caso você tenha dúvidas sobre o que seria um backtest, isso daqui seria um bom exemplo, tá? De você fazer, né, uma avaliação de tudo aquilo que você estudou. Isso aqui é o curso em vídeo, né, mais antigo, o áudio estava meio ruim, né, mas ainda tem um material bom, então eu acabei deixando por aqui. Então, tem alguns fechamentos, né, e alguns outros estudos que são somente para os assinantes também, né, então você como assinatura, né, como membro do canal, né, assinando aqui, como falei, por R$ 7,99, você não tem acesso ao WhatsApp, tá? O WhatsApp é onde eu compartilho ali os estudos diários, né, não há acesso a essa parte, isso daqui é só para os assinantes do Trade System ali. Mas você tem acesso, né, a vários conteúdos aqui que são fechados, né, e a ideia é deixar, na verdade, o conteúdo mais voltado realmente para os assinantes ali. Já que isso também, né, pessoal, consome tempo e então compensa eu entregar esse tipo de conteúdo, né, para quem está participando ali um pouco mais próximo disso e quem tem realmente interesse, né, em se manter. Mas se você chegou agora no canal, né, assiste esse estudo de hoje, achou esse estudo de hoje interessante, vem até aqui, né, no curso em vídeo, né? Estou expondo isso daqui dessa maneira porque muitas pessoas têm dificuldade até mesmo de encontrar isso daqui, tá? Então você vem aqui em playlist, aqui já vai ter uma série de vídeos aqui, psicologia de mercado, né, pessoal? Alguns livros ali que foram voltados para essa ideia, né, de você melhorar um pouco a ideia de psicologia. Para quem já está numa fase um pouco mais avançada, sabe o quanto essa parte de psicologia é importante, né? Para a gente aprender a parar, para a gente aprender a ter disciplina, né? Que não é só você entender a metodologia em si,
né? Afinal de contas, você está lidando com dinheiro, você está lidando com ego, você está lidando com perspectivas familiares, perspectivas pessoais, né? Então, a gente sabe que o mercado também é, traduz, né, muitas outras emoções, né, no decorrer, né, da sua jornada ali. Então, também é um ponto interessante, tá? É, então, seria isso, né, aqui, para a gente começar aqui nosso estudo de hoje. Então, hoje a gente fala sobre padrões de reversões na abertura, né? Como falei, peguem papel e caneta. Isso daqui, ó, vai ser algumas páginas que a gente vai estudar do AL e vejam, né, façam um backtest, vejam o quão relevante isso daqui pode ser, né, no dia a dia, né, de vocês. É, então, para mim, né, foi uma grande mudança, eu espero que seja também uma grande mudança para vocês. Então, os traders institucionais, né, colocam ordens antes do dia começar. Eles querem que elas sejam executadas no melhor preço possível. Por exemplo, se eles têm predominantemente ordens de compra e o mercado abre com um grande gap de baixa, eles irão comprar imediatamente se sentirem que aquela mínima na abertura representa um ótimo valor e não irá durar muito. Se acreditarem que o mercado irá negociar um pouco mais baixo, eles esperarão para comprar mais baixo. Veja que isso aqui, pessoal, é a tradução de tudo aquilo que a gente vê no dia a dia, tá? Por que que isso daqui é tão importante, tão relevante, né? Por que que eu dou tanta atenção e falo, né, assim, porque isso daqui é a tradução daquilo que a gente vê no dia a dia. Às vezes a gente vê o preço abrindo com um grande gap de baixa, aí a barra 1 do dia, né, acaba sendo isso daqui, ó. Grande gap de baixa, às vezes está no nível de suporte, né? Interessante. E aí a movimentação do dia acaba sendo nesse sentido aqui, ó. Né? Aí ela vem, faz uma pequena correção, mas depois volta a subir. Isso daqui é muito comum. Isso daqui é a tradução disso daqui, né? É você entender aquilo que o mercado está fazendo. Então essa parte escrita aqui, ela é tão relevante quanto aquela leitura gráfica. Isso daqui é um leque de informações que vai gerar pensamentos em você de entender aquilo que o mercado está fazendo. Então, o mercado eles esperarão para comprar mais baixo. Então, eles vão esperar níveis de suporte importante, né, onde realmente faça sentido para que esses players, né, que movimentam o mercado passem a participar. Se ao invés disso o mercado abrir com um grande gap de alta, eles podem decidir que o mercado deverá corrigir. Né? Muitas vezes o mercado faz o quê, pessoal? O preço está fechado aqui no dia anterior, e aí você tem um gap de alta muito grande. Tá? E às vezes você até tem uma barra inicial de alta, mas a barra seguinte pega e faz isso daqui. Ó. A gente estudou isso daqui em estudos anteriores. Né? Se esta for a crença deles, não haverá incentivo para compras imediatas, pois eles esperarão que em breve irão comprar com preço mais baixo, ou seja, eles vão, né, esperar a correção. Nesses dias aqui, às vezes, acaba acontecendo o quê? Um cup handle, né, uma movimentação com fundo arredondado, e aí o mercado tem um rompimento de alta, paga uma boa projeção. Pois eles esperarão em breve irão comprar com preço mais baixo, ou seja, eles vão entrar somente na correção. Muitas vezes também um nível de suporte interessante, num fechamento de gap, uma troca de polaridade, tá? Isso cria um vácuo de venda e o mercado pode cair drasticamente. Né? Ele abre um gap de alta, né, mas ele cai de maneira drástica. Parece, né, que vai ser um dia de tendência desde a abertura de baixa, né, mas até um nível de suporte importante. Uma vez que os compradores institucionais estão simplesmente esperando para comprar a um preço mais favorável. Invariavelmente, eles aguardarão até que o mercado atinja um nível de suporte. Por exemplo, a média móvel de 20, média móvel de 200, né? Num dia de Fab 4, por exemplo, abre acima, volta, faz um pullback na 200, movimento projetado, uma LT, né? Um ponto de swing anterior, tá? São níveis, né, de suporte que a gente já trabalhou. Tá aqui, né? Acabou citando, né? Tal como a média móvel, uma linha de tendência, um movimento projetado, né? Um nível de Fibo, uma máxima ou mínima de swing anterior. Se um número suficiente de instituições produzirem um desequilíbrio para o lado da compra, e se elas todas começarem as suas compras por volta do mesmo nível de preço, a queda brusca pode reverter fortemente para cima. A queda de preços não se deveu tanto a vendedores fortes, né, mas sim a compradores fortes que simplesmente estavam esperando o mercado cair a um nível de suporte. Tá? Então, muitas vezes quando a gente vê aquela movimentação de vácuo, né, já na abertura, ali às vezes abre com gap de alta e o mercado aqui começa a ter algum tipo de pausa, né, você começa a ver uma pequena lateralidade, às vezes, né, lida como uma possibilidade, né, de final flag, algo que a gente também já vem batendo um papo sobre isso, e aí o mercado acaba gerando, né, uma forte reversão, tá? Então, isso é devido a essa espera, tá?
quem realmente pode movimentar o mercado, esperando, né, um nível de suporte, na qual eles passam a comprar de forma implacável e superam os vendedores. Esse é o efeito vácuo, né? Então, se você tinha alguma dúvida, está aqui um exemplo, né, de efeito vácuo. O mercado é sugado para baixo até um nível no qual havia muitos compradores fortes esperando. Então, o mercado ele sempre está atrás dessas regiões, né? São aquelas regiões máximas de trocas de contrato, né, onde realmente quem tem interesse e pode movimentar o mercado espera até esses devidos espaços. Sejam robôs, né, sejam trades institucionais, né, vácuo, né, o mercado é sugado até um nível de suporte com interesse, né, dos compradores fortes. O oposto acontece nos dias em que as instituições têm muitas ordens de venda na abertura. Tá? Aqui ele só está citando um exemplo oposto. Né? As instituições têm muitas ordens de venda na abertura. Haverá com frequência um vácuo, tá, na compra. Então, se eles têm muitas ordens de venda, né, você pode sofrer, né, o oposto daquilo que a gente acabou de apresentar. Né? Você tem, às vezes, né, o mercado abrindo num grande gap de baixa, e aí não é tão interessante para eles, né, tá vendendo, e aí o mercado pode desempenhar, por exemplo, aqui, uma movimentação de alta, né, inicial, o fechamento do dia anterior, por exemplo, está aqui, e aí você abre com um grande gap de baixa, né, e eles vão esperar, por exemplo, o mercado atingir, por exemplo, uma região de troca de polaridade, um nível de FIBO de uma perna macro, né, e aí depois eles podem passar a vender, né, de maneira implacável e retomar essa movimentação. E aí ocorre um vácuo de compra, né, até um nível de resistência, que suga o mercado para cima de forma rápida, e após isso os vendedores subitamente levam o mercado, né, com força para baixo. Deixa eu só. As instituições estavam com viés baixista desde a abertura, mas acreditavam que o mercado iria negociar mais acima. E aí o nosso dever é encontrar essas regiões, né, essas possibilidades de ponto de pausa, né, até um nível de resistência. Conteriam as suas vendas até que o mercado atingisse o ponto no qual eles esperavam que não iria mais acima. Não faz sentido vender se eles pensam que o mercado irá um pouco mais alto. Consegue entender isso daqui? Mesmo o mercado abrindo com um grande gap de baixa, às vezes ele abre num fundo duplo, numa região já de suporte. E aí, convém a eles, né, não vender exatamente em cima de uma possibilidade de suporte, né, mas vender uma possibilidade de resistência, tá? Então é interessante a gente focar nessas regiões, entender que o mercado faz essas movimentações para ter uma melhor resposta, né, quando a gente está operando. Naquele ponto mais alto, eles começam a vender e superam os compradores. O resultado disso é uma reversão de baixa na abertura. Essas fortes reversões de baixa, de alta e de baixa, são reversões na abertura e frequentemente se tornam tanto a máxima quanto a mínima do dia. Isso aqui é outro ponto que a gente já veio trabalhando, né, nos outros estudos. Se os traders entenderem o que está acontecendo e não acreditarem que todos os movimentos fortes são impulsos que serão seguidos por canais, vejam que aqui ele está trazendo uma pequena advertência, né? Se os traders entenderem o que está acontecendo e não acreditarem que todos os movimentos fortes são impulsos que serão seguidos por canais, a forma mais comum de tendência, né, pessoal? Impulso e canal, tá? É algo que a gente também já vem conversando. Eles estarão prontos para realizar operações de swing em reversões, tá? Aqui a gente está falando do livro 3, né, que é onde vai trabalhar um pouco mais sobre reversões. Alguma, algumas vezes poderão manter parte de suas posições, né, para a maior parte do dia. Então, uma boa reversão, né, dentro daquela predominância, né, daquela primeira hora, né, que a gente trabalhou, que são as 2 primeiras horas, né, pode gerar, né, um bom trade, se você tiver com esses contextos e possibilidades na cabeça. Movimentos fortes, né, são impulsos que serão seguidos por canais, aqui, maior parte do tempo, né, mas eles também podem ser revertidos, né, quando isso faz sentido, tá bom? Então a gente precisa estar com a ideia de comprador e vendedor na cabeça em tempo integral. Embora a maioria dos dias apresente uma reversão na abertura, ou uma tendência desde a abertura, nas quais 50 a 60% de probabilidade de ter um retorno que seja pelo menos 2 vezes o seu risco, aqui ele já está fazendo uma relação risco-retorno, os iniciantes sofrem ao determinar qual desses vários setups é o melhor. A exata probabilidade de qualquer setup não pode ser conhecida com alto nível de certeza, pois há muitas variáveis. E aqui volta para aquela regra do estudo, né? Por isso que a gente faz aquele estudo de múltiplo tempo gráfico, que é para isso aqui se somar, né, nas nossas variáveis. E isso é especialmente verdadeiro quando falamos de setup dentro de um intervalo da abertura. Mas o que eu estou aqui
trazem boas diretrizes. Na maioria dos dias, há inúmeras reversões razoáveis na abertura. Na maioria dos dias. É bem comum, né, pessoal? Tem muitos dias que a gente, às vezes, vê uma reversão climática, né, da movimentação. Já, né, na abertura. Lembrando, né, que o intervalo da abertura é aquilo que a gente já vem estudando nos vídeos anteriores. Mas elas, não quer dizer a primeira barra, tá? Então cuidado com isso daqui para quem está vendo só esse vídeo. Mas elas têm apenas cerca de 30% de chance de permitir uma operação de swing, através da qual o retorno é pelo menos 2 vezes o seu risco. Embora muitas mostrem por volta de 60% de chance de levar um retorno que seja tão grande quanto o seu risco, ou seja, 1 para 1, tá? Além disso, a primeira reversão é algumas vezes a melhor, mas as diversas reversões que vêm depois frequentemente fazem uma correção que ultrapassa o preço de entrada. Então, aqui às vezes, né, você fez uma entrada e o mercado ainda está fazendo algumas reversões e ele acaba passando o seu preço de entrada. O que faz com que muitos iniciantes saiam apavorados de suas posições, né, porque voltou, né, ali onde você, por exemplo, né, acabou conseguindo fazer a sua entrada, né, você viu ali uma possibilidade de reversão, o preço chegou no nível de troca de polaridade ou no nível, né, de um ponto de swing anterior, um outro topo, né, aqui anterior, aí o mercado volta, né, para fazer um teste às vezes aqui, né, às vezes somente de um gap, né, e a movimentação acaba desempenhando todo aquele papel que, né, ele teria pensado inicialmente, mas acabam saindo, né, apavorados de suas posições. Iniciantes podem entrar em uma reversão que sintam que é forte. Após isso, simplesmente devem confiar, né, em seus stops de proteção, tá? Às vezes você deixa um break-even ali, o break-even vai te tirar, né, diversas vezes ali, você vai ficar fora do mercado, porque geralmente o iniciante ele não tem uma reação rápida, né, depois de tomar, né, ter saído, né, brevemente ali da operação. E o ideal é que realmente ele reanalise as coisas antes de fazer outro ingresso. Reversões podem conter muitas correções. Isso daqui é um ponto que a gente veio trabalhando, né, pessoal, que a gente viu no dia de ontem. Por exemplo, né, a gente conversou ali sobre algumas possibilidades de reversão, só que era tendência de alta. E aí a gente sabe que a maioria das reversões elas falham, né? E mesmo que o mercado fosse, né, realmente reverter, né, ele precisaria fazer, ele conseguiu fazer, por exemplo, o gap de média no 5, né, no 15, isso não aconteceu. E aí a gente entende, né, que reversões, né, podem conter muitas correções. Não é um mercado fácil, né, pessoal? Não é um mercado direcional. Não é uma tendência. Ele está tentando reverter geralmente uma tendência. Então, geralmente é algo mais difícil. Principalmente se essa tendência se prolongou, por exemplo, do 5 para o 15, do 15 para o 60, e assim vai, né? Às vezes vai para o diário, ou mesmo para um 240 minutos, tá? Então, é interessante você entender, né, que o mercado ele tem, né, essa dificuldade, né, em fazer uma reversão, por exemplo, muito, muito rápida, tá? Então, geralmente ela ocorre, né, principalmente quando ela perdura, né, por muitos dias ali, por mais tempo, né, que aí vai ampliando em tempos gráficos. É, isso ultrapassa. Iniciantes podem entrar em uma reversão que é forte, após isso simplesmente devem confiar em seus stops de proteção, permitindo que haja correções esperando pelo rompimento final. Ou eles podem fazer scalps, tá, para um retorno que seja igual ao seu risco. Ou seja, scalps, né, geralmente quando a gente tenta entrar, pelo menos a ideia de 1 para 1. Scalps, pessoal, geralmente são feitos longe das médias, são trades de contexto, de localização, tá? Geralmente você vai ter que vender uma L1 ou vender uma L2, né? Geralmente longe das médias, para que você tenha pelo menos um espaço de um trade, às vezes, que se distanciou demais, às vezes chegou numa região de alvo, segundo alvo, né? Às vezes é uma região de troca de polaridade de uma linha de tendência, tá? E aí, né, fica alguma possibilidade, né, de você pegar um retorno a 20. E assim operar na direção oposta se o próximo setup de reversão parecer bom. A maior parte dos trades tem uma chance melhor de se tornar lucrativa se eles, naquilo que acreditarem ser um bom setup, confiam nos seus stops de proteção e permitem correções. Tá? A maioria dos traders, né, que eu estou falando aqui geralmente de quem já estuda, né, precisa entender, né, que o mercado vai fazer movimentos de correção, principalmente se você está entrando numa reversão. Né? Se tiver um bom contexto, né, você deve confiar no seu stop de proteção, saindo apenas se um forte sinal se forma na direção oposta. Né? Seria um forte sinal de continuidade. Tá? Primeira barra do dia. Né? Deixa eu só ligar aqui, pessoal, só um minuto. Acho que eu acabei desconectando aqui.
Aqui eu coloquei algumas informações adicionais, né, mas eu vou ler aqui antes, aí a gente dá continuidade. A primeira barra do dia tem cerca de 20% de chance de se tornar a máxima ou a mínima do dia. Vejam como isso daqui é relevante, né? Geralmente a gente não pode ter tanta pressa para achar que a gente vai encontrar já o swing do dia na primeira barra, né? 20% de chance. Se a gente parar para pensar, né, normalmente esses dias são aqueles dias de Fab 4, né, que fica mais encaixado em algo que a gente já estudou também. Que é quando você tem, né, geralmente a primeira barra do dia, como uma boa barra de tendência, 200 está passando aqui, tinha uma consolidação anterior aqui embaixo, e aí você tem uma primeira barra do dia aqui como uma boa barra de tendência de alta acima disso tudo. Nesse dia aqui, né, é mais provável, né, que você tenha essa condição de ter um dia de tendência desde a abertura, né? Mesmo com correções, né? Mas que o mercado, né, se mantenha numa movimentação direcional de alta, tá? Seria algo mais encaixado. Mas isso, né, o Auli cita aqui que 20% de chance, né, dessa barra se tornar a máxima mínima do dia. Quando ele está falando de mínima, né, no caso seria uma boa barra de tendência de alta, e que essa mínima aqui seria, né, a mínima do dia, né? E aí o mercado vai continuar subindo. Numa barra de baixa, né, aqui, que é essa barra, né, ela vai ter a máxima do dia, por exemplo, ou mesmo, né, numa movimentação de alta climática, né, que o preço atinge alguma região, que isso daqui vai ser a máxima do dia, tá? Ou que isso daqui vai ser a mínima do dia. Só 20%, ou seja, a probabilidade é baixa, por isso que normalmente você tem que esperar mais barras, né, para você encontrar um bom swing nesse dia. Swing, né, pessoal, é um trade mais longo, tá, dentro da metodologia do Brooks. Se for uma forte barra de tendência, sem sombras relevantes, ela terá uma probabilidade de 30%, né? Isso aqui a gente conversou na sexta-feira pela manhã também. A primeira barra do 15 e a primeira barra do 5 foram duas barras emblemáticas, né, que foram outsides saindo das médias. Elas fecharam próximo de suas máximas, né? Ela tinha um certo pavio inferior, mas fechava mais próximo de sua máxima. Isso daqui, né, eleva para 30%, né, de probabilidade de que você pode ter a máxima mínima do dia naquela barra, tá? Não foi isso que aconteceu, teve uma movimentação bem lateral, mas é, é importante, né, porque é daqui que eu tiro, né, aqueles conceitos que eu acabo trazendo para vocês ali no dia a dia, tá? A primeira barra do dia tem 20% de chance, né, de ser a máxima mínima do dia, 30%, né, se for uma excelente barra, tá bom? Até por isso, né, que eu acabei fazendo a compra, depois acabei fazendo uma adição, tá? Dentro daqueles contextos, né, que a gente vinha conversando e dos contextos que foram postados, né, para vocês ali no estudo da manhã. Tanto a máxima quanto a mínima se formam nas primeiras 5 barras em 50% dos dias. Isso aqui também é mais uma informação relevante, né? Tanto a máxima, né, que vale você fazer backtest, tá? Para que você passe a acreditar nisso aqui. Tanto a máxima quanto a mínima se formam nas primeiras 5 barras em 50% dos dias, tá? Então, a máxima mínima do dia, 50% dos dias, né, você vai acabar encontrando ela nas primeiras 5 barras. Às vezes você tem um bom movimento climático, esse movimento climático, né, reverte, tá? E aí, né, essa movimentação se tornou, por exemplo, a máxima do dia. Então, é importante você entender que o mercado muitas vezes vai gerar esse tipo de reversão, procurar todos os pontos, né, que cabem para que essa reversão aconteça e a partir daí, né, às vezes gerar um bom trade. E na primeira hora, né, ou nas primeiras 2 horas, em 90% dos dias. Por isso que a gente fica de olho, né, nessas movimentações, às vezes de um topo duplo, de um fundo duplo, de uma wedge, né, dentro dessas 2 primeiras horas, tá? Geralmente o mercado tende a ser mais rápido e ter respostas melhores nas horas da manhã. Embora a maioria das reversões não leve a um lucro que seja pelo menos 2 vezes maior do que o risco, se um trader as mantivesse para um swing, a maioria acabaria como um scalp. Ou seja, ele está falando que essas movimentações de reversão em pontos que fazem sentido, por mais que elas não paguem muitas vezes 2 vezes o seu risco, né, a maioria acabaria como um scalp, que seria pelo menos 1 para 1, tá? Então é importante você também, né, pensar nisso daqui. Máximo mínimo do dia nas primeiras 5 barras, 50% dos dias. Na primeira ou segunda hora, cerca de 90% dos dias. Ou seja, vale a pena você estar procurando, né, um ponto de reversão se fizer sentido. Principalmente quando a gente está em dias mais laterais, né, pessoal, a gente está numa região mais relevante, onde o mercado tende a ter alguma acumulação, distribuição no diário. Isso daqui acontece por demais, tá? Os lucros das operações vencedoras geralmente são pelo menos tão grandes quanto as perdas das operações perdedoras. E a operação ocasional com grande ganho faz essa abordagem valer a pena, né? E aí é quando você participa como swing, né? Você leva 2, 3 vezes, né, o seu risco inicial. Alternativamente, um trader pode simplesmente tentar scalps
para um retorno que seja pelo menos tão grande quanto o risco. 1 para 1, tá, pessoal? Não menos do que 1 para 1, tá? Mesmo se você for fazer um scalp, o ideal é que seja pelo menos 1 para 1. Mas certo, quando é alta probabilidade ali, é algo que já está mais familiar para você, você já sabe que você vai conseguir fazer aqueles pontos, né? E aí sim, né? Mas no começo o ideal é que todo trade que você vai fazer que seja pelo menos 1 para 1. A máxima do dia geralmente vem de algum tipo de topo duplo, né? Que ele vai falar aqui à frente. A máxima do dia geralmente vem de algum tipo de topo duplo, embora as duas máximas geralmente não tenham o mesmo preço. E a mínima do dia geralmente vem de um fundo duplo. Ou seja, né, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Que às vezes a movimentação do dia anterior, né, reflete nesse dia. Às vezes às vezes não, né? Ele vai falar que isso daqui, ó, por exemplo, é um topo duplo mais baixo. Isso daqui vai ser a máxima desse outro dia, né? Que era do dia anterior, né? Que teve um corte. Aí esse dia iniciou. E aí o mercado faz um topo duplo, né? Mais baixo do que o topo duplo anterior. Isso daqui, né? Muitas vezes acaba sendo, né, a máxima do dia. Algum tipo de topo duplo. E o contrário para a venda, né? Que foi o que ele acabou de se dar, que seria para fundo duplo. Em geral, se o dia estiver tendo reversões, um trader deve esperar até que haja um topo duplo antes de procurar uma operação de swing, tá? Isso aqui é uma informação bem importante. Se você está vendo a possibilidade, por exemplo, de uma lateralidade no gráfico diário, ou mesmo, né, uma possibilidade de reversão, uma boa movimentação seria um ponto de swing anterior, tá? Um topo duplo. E aí, né, aqui você pode, né, pensar numa possibilidade de um swing, pensando numa movimentação um pouco mais forte, né, para uma reversão. Dependendo do contexto e da configuração. Lembrem disso aqui, ó. Não é aleatório, dependendo do contexto e da configuração. E formar um extremo do dia. Se a ideia for formar um extremo do dia, é importante você carregar parte da sua posição, né, para um rompimento, né, uma projeção de algo, né, um movimento projetado. A maioria dos traders deve trabalhar duro para se tornar especialista em detectar operações e operar as melhores reversões da abertura e fazer dessas operações de swing a pedra fundamental de suas operações. Isso aqui a gente também já vem conversando, né? Até por isso a gente está trabalhando essa ideia, né, de padrões do dia anterior, né, padrões de reversão na abertura, né, que é justamente para trazer essa ideia para vocês, né, de que dentro do contexto correto, né, isso daqui pode nos auxiliar muito. Por exemplo, quando a amplitude média do E-mini está entre 10 a 15 pontos, a probabilidade de uma oscilação de 4 pontos em uma reversão na abertura é razoavelmente bonita. Eu vou deixar isso aqui para a gente trabalhar mais para frente, porque aí quando ele fala sobre, quando ele vai falar mais sobre percentual, né, porque ele está usando pontos, isso daqui não é relativo ao índice, mas um pouquinho mais à frente aqui ele vai falar sobre um percentual e aí fica mais fácil, né? Uma em que o contexto é bom para uma barra de sinal descente. Geralmente é apenas cerca de 40%, deve ser 50% a 60% quando o setup é muito forte. No entanto, a chance de um stop de 2 pontos ser atingido antes que um alvo de lucro seja atingido ou que um sinal de reversão se desenvolva, onde o trader pode sair com uma perda menor ou um pequeno lucro, geralmente, né, é de apenas 30%. Isso torna a equação do trader muito favorável para esse tipo de operação. É você entender essa ideia, né, de que essas reversões elas são possíveis dentro do contexto correto. Tá? É, fala que isso torna a equação do trader muito favorável para esse tipo de operação. Se os traders ganharem 4 pontos em 4 de 10 operações, eles terão 16 pontos de lucro em suas operações de swing. Se eles tiverem talvez 3 perdas de 2 pontos ou menos, de 3 e 2 pontos ou menos e 3 pontos e 3 ganhos, né, de cerca de 1 a 3 pontos, eles acabarão no empate dessas operações. Ou seja, vale a ideia, né, de que você consegue, né, manter esse tipo de leitura, tá? Porque quando você pega bons swings, né, com parte da sua operação, isso deixa a sua conta muito mais positiva. Quando, né, você faz alguns scalps, isso vai ficando, às vezes, muitas vezes, elas por elas, né? Acaba ficando 1 para 1, né? E aí você não tem perda, você também não tem ganho. Isso é bem comum quando o trader escolhe setups apropriados. O trader, não, o trader então tem cerca de 16 pontos de lucro em 10 negociação e uma média de 1,6 pontos de lucro por operação. O que é bom para um day trader, né? Que ele acabou citando uma correlação matemática. Isso aqui fica mais claro quando a gente vai estudar a parte de equação do trader, né? Que aí ele foca
somente nisso daqui. Quando não há reversão, o impulso de fato pode ser seguido por um canal. Quando não há reversão, né, nosso mercado reverte bastante, né, então isso daqui é muito relevante, foi um dos pontos que eu inclusive acabei não pulando por conta disso, né, porque o nosso mercado tem múltiplas reversões, tá? O impulso de fato pode ser seguido por um canal e o dia se tornar um dia de tendência é, em forma de impulso e canal. Se houver uma reversão, mas ela durar apenas algumas barras, depois reverter na direção do impulso, né, a tentativa de reversão falhou e se tornou um setup de rompimento e correção. Né? É importante a gente frisar essa parte aqui de rompimento e correção, pessoal, porque ó, teve um impulso, a tentativa de reversão falhou, né? E aí o mercado volta a subir. Ou seja, isso daqui se tornou um setup de rompimento e correção, tá? E aí o mercado volta, né, mantendo a sua direção. E aí a reversão aqui, no caso, né, foi quem falhou. Então, é interessante você pegar essa ideia de rompimento e correção, porque isso daqui é bem comum, se repete bastante, né, em movimentações intraday, enquanto a pivôs anteriores, né, rompimento, mercado corrige, às vezes troca de polaridade no topo anterior, tá? E é algo bem comum. Ou às vezes volta, né, para testar uma região de gap, que acaba sendo uma boa região de desequilíbrio, né, que foi iniciado aqui, às vezes no modo do impulso, tá? Aí o mercado volta, né, para essa região de gap. Por quê? Porque essa região de gap foi a região de melhor preço, né? Então, aqui seria a melhor região para se montar de novo a posição. Que geralmente será seguido, né, por algum tipo de canal. Por exemplo, se o mercado subir fortemente nas três primeiras barras do dia, mas depois tiver uma barra de reversão de baixa, muitos trades inverterão para a posição vendida abaixo dessa barra. No entanto, se o impulso for forte, né, vamos desenhar aqui. Ou seja, a gente tem aqui um impulso ó, de três barras, né? E aí a gente às vezes tem isso daqui. Opa, deixa eu só trocar aqui a cor. Você tem uma barra de reversão de baixa aqui forte, né? Assumirão que vendido abaixo dessa barra. No entanto, se o impulso foi forte, né, ou seja, o impulso das três barras foi mais forte, a barra de reversão estiver fraca, mais traders assumirão que a tentativa de reversão vai falhar, tá? Então, mais traders vão assumir que isso daqui, né, não vai desempenhar bem, né, e que isso daqui pode fazer somente isso daqui, tá? Ter uma falha, né, nessa tentativa de reversão. Eles colocaram ordem stop de compra acima da máxima, ou seja, vão colocar a ordem de compra acima da máxima da barra anterior em qualquer correção, tá? Eles estão tentando buscar continuidade. Então, seria uma forma de você entrar aqui, por exemplo, no H1, incluindo, né, a máxima da barra de reversão de baixa, se não houver correção, tá? Então, às vezes, você só tem a própria barra, né? Você não vê um conjunto de barras, né, fazendo uma correção mais bem observada, né? Até porque, às vezes, né, se a gente está falando de correção, se essa barra de reversão de baixa, né, ela para dentro do limite da barra anterior, ela não tem perda de mínima, né, pessoal? Então, se não há perda de mínima, né, aqui, no caso, né, eles a ordem, né, que você nem pode chamar isso daqui, por exemplo, de uma correção real, né, porque não teve perda de mínimo. Então não teve fim dessa primeira perna, né? Porque para ter o fim da primeira perna precisa ter uma correção real. E aqui uma correção implícita, né, aqui uma correção sintética. Mas, né, existe, né, a possibilidade de se deixar ordem de compra. Eles colocam ordens stop de compra acima da máxima da barra anterior em qualquer correção, incluindo a máxima da barra de reversão de baixa, se não houver correção. Tá? Então, é uma barra de reversão de baixa, mas não teve uma correção real. Ainda assim, né, seria uma correção aqui sintética. Se o mercado subir, a pequena queda de preço se tornará um rompimento e correção. Né? Rompimento, correção, tá? Então, lá se tornará um rompimento e correção. E a tentativa de reversão terá falhado, tá? A barra de reversão, no caso, às vezes uma barra só. Alguns compradores colocarão ordens limitadas de compra é, na barra de reversão, tá? Ou seja, a ordem limitada de compra, bem aqui, ó. O preço veio abaixo dessa mínima, né? Abaixo dessa mínima, ou seja, às vezes na barra seguinte aqui, né? Será, né, preenchido aqui a sua ordem de compra. E abaixo dela, se estiverem especialmente confiantes na força do movimento de alta. Ou seja, se o impulso for muito bom, né, traders vão comprar até mesmo, né, abaixo de barras, tá? Seria aquela entrada, né, de uma compra de L1.
A abertura sempre leva a um rompimento ou a uma reversão. Isso aqui é bem interessante também, ó. A abertura sempre leva a um rompimento, ou seja, às vezes a gente tem uma wedge, o mercado já abre rompendo essa movimentação, às vezes a gente tem uma lateralidade, o mercado abre rompendo essa lateralidade, ou a uma reversão, né? Às vezes o mercado anda até a possibilidade de uma wedge, né? Você tem uma movimentação aqui ó, de 3 puxadas, e o mercado na abertura anda até ali, muitas vezes gera contexto suficiente para uma reversão. Às vezes tem mais pontos, né, pessoal? Troca de polaridade, às vezes tem 61,8 do dia anterior e você consegue, né, construir mais algumas ideias. Às vezes, a, às vezes a ambos, né, no caso, tanto leva a um rompimento e depois, né, a uma reversão. Além de aberturas em gaps, os padrões comuns de abertura são os mesmos que ocorrem durante qualquer outra hora do dia, né? É a abertura? É. A movimentação é mais rápida? É. Mas, né, isso são a repetição, né, dos demais padrões do dia, tá? São os mesmos que ocorrem em qualquer hora do dia e incluem, né, padrões de abertura, né, pessoal? Tendência desde abertura, né, que foram discutidas na parte 1 do livro, do primeiro livro, né? Rompimentos e reversões, tá? Que são falhas de rompimento, né? Rompimentos e reversões, né, que são falhas, né, normalmente de rompimento, no caso aqui as reversões. Procure reversões em áreas de suporte ou resistência, como a média móvel, linhas de tendência, linhas de canal, máximas ou mínimas de swing anterior, especialmente as máximas e mínimas do dia anterior, né? Por isso a gente dá tanta atenção à máxima e mínima do dia anterior. Áreas de rompimento, topos e fundos de lateralidades, alvos de movimento projetado. Aqui ele colocou vários exemplos, né? Então procurar reversões média móvel, LT, né? Linha de tendência, linha de canal, swings, máxima e mínima do dia anterior, topos e fundos de lateralidade, movimento projetado, tá? Então são pontos ali para você buscar né, algum tipo de possibilidade né, de trade. Rompimentos e correções, tá? Uma falha de rompimento que falhou em reverter o mercado. Isso aqui a gente conversou né, no estudo anterior também, né? Que vem daquela ideia da falha, né? Que nos leva à ideia do pensamento de rompimento e correção. Aqui acabei colocando né, uma falha de rompimento, uma correção. Né, isso aqui acaba se tornando rompimento e correção também, tá bom? Na maioria dos dias, a máxima ou a mínima do dia é formada na primeira hora, tá? Dentro daquele contexto que a gente já estudou, tá? Não usar o pé da letra. Analisar contextos para melhorar a probabilidade, tá? Isso aqui a gente tem que fazer sempre, né, pessoal? Diário, às vezes semanal, tá? Entender ali a região onde o preço se encontra. Uma vez, uma vez formado um dos contextos, uma vez formado um dos extremos do dia, o mercado reverte na direção do que se tornará outro extremo do dia. Isso aqui também é bem interessante, né? Às vezes essa reversão vai levar a um novo extremo do dia. Quando é uma movimentação muito climática, né? Às vezes ele acaba mantendo o range de uma lateralidade. Obviamente, não há reversão em um dia de tendência desde a abertura. Claro, né? Um dia de tendência de abertura ele vai seguir subindo, né? Até o final desse dia. Obviamente, mas o mercado ainda assim trabalha na direção do outro extremo, o que usualmente se dará perto do fechamento do dia. Né? Muitas vezes a gente tem aqui um dia de tendência desde a abertura, e lá no final do dia né, ele acaba fazendo a correção, né, um tipo de correção mais profunda, né, mais vezes. A reversão de abertura é frequentemente identificável e pode ser ótima oportunidade para a operação de swing. O primeiro movimento na abertura geralmente é rápido e cobre muitos pontos, e é difícil acreditar que possa mudar de direção. Isso aqui, ó, é uma, são aqueles insights, né, que a gente começa a se preparar, né, para a movimentação do mercado. É difícil de acreditar, mas acontece, e acontece muito. Quanto mais backtest você faz, mais você passa a acreditar. Mas isso é uma ocorrência comum, né? Apesar de você, às vezes, como iniciante, às vezes ainda não ter tido uma sequência de backtests muito grande, né? Você começa depois, né, a perceber que é comum. E com base em tudo isso daqui, né, que você acaba aprendendo, né, você vai fazendo mais e mais backtest, vai se preparando mais e mais para o mercado. A virada geralmente ocorre em algum ponto-chave, como o teste da máxima ou a mínima do dia anterior, a máxima ou a mínima de um swing do dia anterior, um rompimento, né? O que seria a máxima mínima de um swing do dia anterior, né, pessoal? Às vezes o dia anterior está aqui, ó. Só que dentro dessa movimentação tem um pivô, né, que ficou aqui um ponto, e aí o outro dia abriu. Né, o mercado abre, ele abre fazendo uma correção, ele corrige até esse ponto de swing anterior, não a mínima do dia, e muitas vezes ele acaba revertendo né, a partir dessa mínima aqui mesmo. Tá?
aqui, ó, como o teste máxima mínima do dia anterior ou a máxima mínima de um swing do dia anterior, né? Que aí, no caso, não seria a extremidade do dia anterior. Um rompimento de uma lateralidade do dia anterior, né? Ou do próprio dia, uma linha de tendência ou linha de canal, uma média móvel, ou qualquer um dos itens acima em um tempo gráfico diferente, tá? Do gráfico da sessão, tá? Então, muitas vezes a gente observa outros tempos gráficos para ter essas marcações. Mesmo que o melhor setup seja em um gráfico diário ou de 60 minutos, quase sempre haverá uma razão baseada na movimentação de preços para realizar com base na operação inteiramente do gráfico, né, dos 5 minutos. Ou seja, ele está querendo dizer que se você estudar bastante, você vai conseguir ver as interações, inclusive somente no gráfico dos 5 minutos. É mais fácil da gente fazer isso olhando o 60, né, olhando o diário, tá? Porque às vezes a gente dá muito zoom numa movimentação ali, pessoal, e a gente não vê que às vezes lá no tempo gráfico macro, a gente está aqui ó, no fundo de um canal, né? E aí aqui isso daqui era uma boa razão para uma reversão. Era uma wedge, um fundo de canal. E aí nos 5 minutos você está vendo só as barras ali muito próximas, você deu muito zoom, né? Você está um pouco mais, você não está conseguindo visualizar essas movimentações maiores, né? Principalmente se você não fez aquele estudo pré-mercado, né, para deixar algumas linhas ali, algumas ideias traçadas, tá? É, mas, né, ele cita que você consegue encontrar razões também, né, de reversão ali nesse tempo gráfico. Tal qual, né? Mas é mais interessante quando você às vezes tem nos 60 minutos um fundo de uma movimentação e às vezes intraday lá nos 5 você tem uma movimentação às vezes de 3 puxadas, né, que vira ali uma nested wedge, e aí você conclui, né, que você tem melhor probabilidade a partir disso. Tal que os traders adeptos de leitura de gráfico só precisam observar aquele gráfico que eles estão usando para operar. Isso aqui para iniciante, né, o ideal é que você foque um pouco, né, nos 5 minutos, tá, em detrimento dos demais. Faça uma boa preparação para mercado. Ele fala que isso aqui no começo é confuso, né? Você acompanhar mais tempos gráficos. E como eu já falei, né, para quem já deu uma olhada lá na sala dual, né, os estudos pré-mercados começam do semanal. Aí semanal, depois diário, depois 60, depois 15, depois 5, né? Então vejam que ele usa, né, essa preparação para mercado similar àquilo que a gente faz. Similar não, né, pessoal? A gente segue aquilo que ele faz. É, o... Deixa eu só ver aqui onde foi que eu parei. Tá. O price action inicial geralmente revela o caráter do dia. Isso daqui é muito importante, tá? Isso daqui é muito importante. O price action inicial geralmente revela o caráter do dia. Muitas vezes as barras iniciais vão ditar, né, uma boa parte do dia. Se a primeira barra for uma barra doji no meio da amplitude do fechamento do dia anterior, ou seja, né, você tem aqui o dia anterior, o range do dia anterior, a mínima, a máxima, e aí a primeira barra do dia pega e se apresenta para a gente, ó, por exemplo, a barra 1, né, do M5, pega e faz isso daqui, ó, né? Aí a gente tem que preparar realmente o espírito, né, para umas boas horas de lateralidade, porque um bom rompimento vai ter que vir daqui, ou vai ter que vir de uma movimentação intraday. E quando a gente tem a primeira barra do dia como lateralidade, né, muitas vezes essa lateralidade se segue por mais horas. Então essa barra é uma lateralidade em uma barra. Isso aqui é algo que a gente repete muito no dia a dia, né, pessoal? E as chances para que seja um dia de lateralidade são aumentadas. Se a primeira hora tiver muitas barras sobrepostas, se a primeira hora tiver um monte, né, de barras sobrepostas, com sombras grandes e múltiplas reversões, as chances são de um dia de lateralidade também aumentam. Por outro lado, se houver um gap de alta ou de baixa, em seguida um impulso de baixa de 3 ou 4 barras, né, pessoal, na primeira hora, 3 ou 4 barras, né, já nos remete à ideia de um microcanal, né? Então, se a gente tiver um impulso, né, de 3, né, ou 4 barras, tá? Já nos levam, né, à ideia da possibilidade de microcanal e a gente está no começo do dia, a gente está tentando encontrar alguma direção e as barras de tendência forem grandes, com pouca sobreposição, ou seja, ficaram, né, gaps abertos aqui entre as barras, né, aqui, uma movimentação aqui que acaba deixando, né, algumas regiões de possíveis gaps, né, aqui quando tem pavio aqui no caso, ou sem pavio, né, no caso, ficaria a possibilidade de gap entre as 3 barras, né, o estudo de gap, e apenas sombras pequenas as chances são de um dia de tendência aumentarão. Ou seja, as barras estão te dizendo que elas têm uma boa probabilidade de continuidade, tá? Então a gente começa o dia tentando identificar isso.
se o dia tem mais característica de lateralidade, se ele tem mais característica de tendência, né? Também com auxílio de outros tempos gráficos, né? Traders geralmente procuram um par de barras de tendência de alta consecutivas na primeira hora. Na primeira hora, né, pessoal, como o dia está começando, às vezes um par de barras ali, né, já ajuda, né, você a ter uma ideia da direção. Sempre, né, ele fala sempre de duas barras, nunca de uma barra sozinha, né, sempre tem que ter algum tipo de continuidade. Se elas estiverem presentes, os três enxergarão como um sinal de que o mercado está em modo sempre posicionado, tá? Na abertura, né, no caso, um par de barras de tendência de alta, por exemplo, na abertura, né, já seria um pensamento de um modo sempre posicionado. Se tiver a favor das médias, então, né, a gente trabalha bem mais nesse sentido. Modo sempre comprado. Pelo menos, né, para um scalp. A gente não sabe se essa movimentação vai ter reversão, né, a gente está nas barras iniciais. Tem aquela ideia das 2 horas, né, que a gente acabou de citar. Isso significa que eles pensam que o mercado pode estar nos estágios iniciais de uma tendência de alta, até que haja uma continuidade suficiente para que vocês acreditem que um movimento projetado de algum tipo é provável, ou seja, precisou ter um rompimento, né, pessoal, para ter um movimento projetado. Muitos traders irão fazer scalps para a maior parte ou para toda a sua posição. E eu, particularmente, às vezes faço isso aqui na abertura, né? Faço um scalp ali quando vejo algum tipo de movimentação possível, né? Dentro daquilo, né, que foi estudado, e quando o mercado reage, né, dentro daquilo que a gente pensou numa possibilidade de projeção. Scalps, né, até um rompimento e movimento projetado, né? Seria uma ideia, né, de você fazer alguns pontos ali na primeira hora, às vezes nas primeiras barras do dia. Isso leva a muitas reversões que são comuns na primeira hora. Se, em vez disso, houvesse barras de tendência de baixa consecutivas, né, eles assumiriam que o mercado estava em modo sempre vendido e que o dia estava tentando se tornar um dia de tendência de baixa. Tá? Então, vejam que, às vezes, né, a formação inicial das barras, a frequência das barras, né, que é algo que eu repito, né, muitas vezes nos estudos para vocês, são importantes. Tá? E é daqui que vem essas ideias. Por exemplo, se houver fortes barras de tendência de baixa consecutivas e em seguida uma barra for negociada acima da máxima da barra anterior, fortes barras de tendência de baixa consecutivas, né? E uma barra for negociada acima da máxima da barra anterior, opa, foi negociada acima da máxima, né, da barra anterior, ou seja, veio acima dela, tá? Muitos traders venderão abaixo da mínima dessa barra de correção para um scalp. Muitos traders, né, venderão abaixo da mínima, né, dessa barra, ou seja, eles vão vender aqui, né, para pegar pelo menos, né, um scalp a favor da direção desse impulso aqui que está forte. Se o contexto estiver certo, eles podem pensar que é a correção e o início de uma grande tendência. Eles vão tentar um swing para a maior parte de sua operação, tá? Então, é uma possibilidade, né, de você entender isso daqui, né, dessa maneira. Então, veja que muitas vezes, né, o começo do dia pode ditar, né, um dia bem interessante, ou pelo menos um scalp, né, ou uma movimentação ali que pague, né, pelo menos 2 para 1 ou 1 para 1. A ideia de scalp, né, 1 para 1. O intervalo da negociação na abertura muitas vezes dá pistas de como o dia se desenrolará. Né? Mais insights aqui, né, pessoal, para a gente ir usando no dia a dia. O intervalo da negociação na abertura muitas vezes dá pistas de como o dia se desenrolará. Fornece suportes, resistências para o resto do dia e leva a alvos de movimentos projetados. Quase sempre há várias opções de topo, fundo, né, da faixa de negociações da abertura. Então, raramente haverá um acordo perfeito quanto às barras exatas que a contém. É que às vezes passa um pouco, né, pessoal? Quando a gente está ali no range da abertura, né, a gente vê que o preço passa um pouco de determinadas regiões. Ou quanto tempo leva para se formar. Em geral, é a altura da lateralidade, tá? Então, quanto ao tempo, né? Se houver, ou na maior perna, dos 30 a 90 minutos. Isso aqui também tem uma outra sacada que ele fala lá, né, mais para frente ali em outros estudos ali, quanto a essa ideia de 1 hora e meia, né? Às vezes, a perna terá 2 a 3 pernas menores dentro dela, e às vezes haverá uma correção para, em seguida, haver uma breve máxima ou mínima mais alta em uma breve máxima ou mínima mais baixa, né? Aqui é mais fácil também da gente desenhando, né? Em geral, a altura da lateralidade, se houver, né, às vezes
a perna, né, terá duas ou três pernas menores, né, às vezes é uma movimentação grande, né, mas ela se subdivide, né, em outras duas pernas, né, e ela pode ter três pernas, tá? Duas ou três pernas, né, que é a movimentação comum, né, de movimentação do preço dentro dela. E às vezes haverá uma correção para em seguida haver, às vezes haverá uma correção, né, tá? Para em seguida haver uma breve máxima ou mínima mais alta, né? No caso aqui ele pode fazer uma mínima mais baixa, né? Ou mínima mais alta, né? No caso ele poderia também fazer isso daqui, ó, tá? Mínima mais alta, quanto a mínima anterior. Mínima mais baixa, quanto a mínima anterior. Mais alta ou mais baixa. Ou uma breve máxima ou mínima mais baixa. Se houver esse, se houver esse novo extremo, alguns traders usarão isso para ampliar o intervalo, né, da abertura. Ou seja, se tinha uma abertura aqui que antes estava dentro de um range, né, que vinha daqui, né, até aqui, ó, se o preço, né, prolonga um pouco isso, o novo intervalo, né, passa a ser esse aqui. Tá? Ele está explicando aqui, a gente já vai fazer sentido aqui por que ele está explicando a ideia do intervalo. E outros continuarão a usar o intervalo original, e verão um novo extremo como uma ultrapassagem sem sentido. Aqui, pessoal, varia, né, do tamanho dessa ultrapassagem, né? Às vezes, se é uma pequena ultrapassagem só como essa daqui, né, você até pode usar ainda o intervalo original, né? Porque foi uma pequena ultrapassagem. E às vezes é tão poucos pontos que não faz nem sentido você é, ampliar esse teu grande intervalo, tá? E verão um novo extremo, né, como uma ultrapassagem sem sentido. Ou seja, foi só uma pequena falha de rompimento ali, bem breve. Aqui, né, entra a sacada, né, do porquê que ele está falando do intervalo. É útil classificar o tamanho do intervalo da abertura em três categorias, tá? Quando a gente tem uma lateralidade, ó, muito estreita, por exemplo, né, 250, 300 pontos, né, por algumas horas, normalmente isso daqui leva a um rompimento, né, e gera uma boa continuidade. Normalmente, quando você tem uma lateralidade muito estreita, isso daqui tende a levar a gente a algum tipo de rompimento e movimento projetado. E às vezes, né, uma movimentação projetada de movimentação anterior ou de um pivô bem maior, né? E ele vai buscar esses alvos aqui. Muitas vezes isso aqui vira até mesmo um dia de tendência, né, posterior a essa lateralidade. Quando a lateralidade, né, acho que é mais fácil eu ir lendo, né, porque senão eu acabo, né, deixando de explicar aqui o texto. É útil classificar, né, o tamanho do intervalo da abertura em três categorias. Se o intervalo for apenas de cerca de 25% do intervalo dos últimos dias, aqui volta para aquela ideia, né, que ele falou lá, mas ele estava falando de pontos do EMI. E aqui com um percentual fica melhor, né, para nós trabalharmos aqui dentro do nosso mercado. Digamos que a gente tenha, né, a média dos dias, eu vou deixar aqui para ficar mais fácil e da gente trabalhar, que a média dos dias, né, que a gente está observando estão assim, ó, tem cerca, né, de 1.000 pontos. Tá? A média dos dias tem sido cerca de 1.000 pontos. Isso só para facilitar aqui a parte matemática. E aí, né, quando, né, esse primeiro intervalo da abertura foi de 25%, ou seja, né, que você tem mais ou menos isso daqui, né, só de intervalo da abertura, 25% só dessa barra, né, desse dia, né, ou seja, se a gente está falando de 1.000 pontos, a gente estaria falando aqui de 250 pontos, os traders entrarão em um rompimento desse intervalo em qualquer direção, né? É uma lateralidade estreita, né? Essa duração aqui desse intervalo da abertura. Algumas vezes por mês isso se tornará, né? Tá aqui, ó. Algumas vezes por mês isso se tornará uma tendência desde a abertura, com pequenas correções e uma progressão persistente, tá? Então ele está querendo dizer que quando a gente tem essa lateralidade mais estreita, que está ali em 25% do range dos últimos dias, né? Da última semana, para ser mais preciso, né? Você pode olhar ali mais ou menos a média do range da semana. E aí você tem uma lateralidade de 200, 300 pontos aqui, e aí o mercado rompe. Ele está falando que algumas vezes isso aqui vai gerar um dia de tendência desde a abertura, com pequenas correções, mas muito persistente, tá? Muitas vezes isso aqui vai gerar só um movimento projetado e depois vai reverter. Algumas vezes, né, acaba tendo essa movimentação que persiste, né? Um rompimento de uma lateralidade estreita, tá? Veja que a lateralidade é estreita. E esse tipo de rompimento aqui é o que vale a gente aguardar, né? E que ele pode romper para qualquer dos lados. Se o intervalo, né, por sua vez, for cerca de um terço, a metade do tamanho do intervalo dos últimos dias, ou seja, aqui ele já mudou aqui, ó.
Então, se a gente tinha aqui a nossa possibilidade, né, de 1.000 pontos, a, a movimentação inicial tem ou metade, né, ou um terço, né, dos dias, né, no caso, 50% aqui, ou 33, né, pensando num terço, 33,3. Os trades assumirão que o intervalo aumentará aproximadamente o tamanho de um dia médio, né? Então seria, né, que, por exemplo, está no 50%, você tem aqui uma lateralidade aqui, né, digamos, de cerca de 500 pontos, se a gente está falando de 1.000 pontos, que esse rompimento, né, vai se ampliar, né, cerca da metade de um dia médio, ou seja, vai pagar a projeção de 50% ou um terço disso daqui, que seria 100% do seu movimento projetado, e ficará, né, dentro de algo próximo do range, né, dos 1.000 pontos. Aumentará para aproximadamente o tamanho de um dia médio, né? O dia médio a gente está falando de 1.000 pontos, que foi o que a gente usou como exemplo. O dia geralmente terá alguma atividade lateral e em seguida romperá para cima ou para baixo. Em cerca de 2/3 do tempo, ele se tornará um dia de tendência da abertura. Aqui já ficou mais difícil, né? Cerca de 2/3 do tempo. O que geralmente será um dia é, de lateralidade em tendência. Dia de lateralidade em tendência, né, pessoal? Ele acaba fazendo um rompimento, forma uma outra lateralidade, faz um rompimento, outra lateralidade, outro rompimento, outra lateralidade, né? Isso é o dia de tendência em lateralidade. Embora qualquer dia de tendência seja possível, qualquer tipo de dia de tendência seja possível. O rompimento normalmente atingirá cerca de um movimento projetado com base na altura do intervalo da abertura. Se é um terço, né, você vai projetar 100% desse um terço. Se é 50%, você vai projetar, né? Vai projetar a lateralidade, na verdade, né? E aí vai depender do tamanho dela. Ele geralmente volta e testa o ponto de rompimento no final do dia. Isso daqui é uma característica comum, né, de dias de lateralidade em tendência. É quando tem um rompimento, uma lateralidade lá no final do dia, né, acaba acontecendo um rompimento e ele acaba voltando para fazer um teste, às vezes, né, do primeiro rompimento ou de algum rompimento anterior, né, de alguma lateralidade em tendência. E muitas vezes volta aquele intervalo de preços original, ou seja, às vezes o preço volta para dentro do seu intervalo. Ele sai, estava aqui numa lateralidade, né, de um terço, 50%, ele rompe, essa movimentação faz outra lateralidade, outra lateralidade. Lá no final do dia, né, ele volta para dentro desse mesmo intervalo aqui, que era o intervalo inicial da manhã. Tá? Volta e testa o ponto de rompimento, muitas vezes preço original. Se a reversão de volta, né, ao intervalo da abertura for forte, né, se a reversão de volta ao intervalo da abertura for forte e o mercado fechar no lado oposto desse intervalo, ou seja, o mercado subir, né, e reverter essa movimentação, isso aqui vai acabar. O dia se tornará um dia de reversão. Isso aqui no gráfico diário, né, pessoal, que a gente está pensando no intraday. O mercado abre, fica no intervalo aqui, né, de um terço, 50%, ele faz um rompimento, rompimento, lateralidade. Lá para o final do dia ele começa a reverter forte, e aí ele fecha, digamos, abaixo, acima, aqui dessa região inicial. A barra do diário, né, pessoal, ela ficaria desse jeito. Ó. Você teria aqui, se o preço, por exemplo, né, abriu exatamente aqui, ó, onde a gente começou esse ponto, a gente ficaria, né, com uma barra do diário ó, desse jeito aqui, ó, né? Ou seja, seria uma barra de reversão, tá? O mercado abriu no intervalo, ele desceu, né, ficou o pavio, voltou para a região aqui de abertura, de onde o preço abriu, ele fecha aqui acima, por exemplo, dessa lateralidade. Ficaria, né, dias de reversão, né? A maneira mais seria que o dia se tornará um dia de reversão. Né? No gráfico diário você veria uma barra que veio para uma movimentação de queda e depois reverteu. Este é, de fato, a maneira mais comum através da qual os dias de reversão se formam. Então vejam que já traz já mais pensamento. Qual que é o dia mais comum de reversão? É um dia que você vai ter uma lateralidade razoável aqui na abertura. Muitos dos rompimentos se tornam lateralidades em tendência. E depois disso, né, lá na parte da tarde, às vezes o mercado apresenta algum tipo de padrão de correção. Tá? Mais vezes ele só volta para testar isso daqui, outras ele volta para fazer isso aqui. E aí, né, por fim, os dias de reversão, né, acabam ficando dessa maneira. No outro terço dos casos, o dia negocia apenas um pouco além do intervalo da abertura. Tá? Aqui ele está falando no outro terço dos casos. Né? Vai um pouco além do intervalo da abertura, depois inverte, rompe para o lado oposto. Aqui ele está falando que a gente tem isso aqui. Ó. A gente tem aqui um range, né, da abertura, e aí o mercado, né,
ele vai um pouco além, né, da região da abertura, né, dessa amplitude, tá? Depois ele falha, né? Aqui fica dentro daquela ideia, né, de sweep, né, que é quando ele só busca, né, essa liquidez, né, faz um falso rompimento e depois ele acaba revertendo, né, inclusive forte, essa movimentação, né? Depois inverte e rompe para o lado oposto do intervalo. Após isso, voltar a negociar, né, naquele. Após isso, voltar a negociar naquele intervalo. Ele volta, né? Ele rompe, mas ainda, né, às vezes durante o dia ele volta a negociar dentro desse intervalo aqui de novo. Quando isso acontece, o dia geralmente se torna um pequeno dia de lateralidade, ou seja, se torna um doji. Mas às vezes, esse segundo rompimento pode levar a um dia lateralmente em tendência na direção oposta, ou seja, ele romperia, teria aqui outro rompimento, né, outra lateralidade, né, depois outro rompimento, outra lateralidade. Pós-rompimentos é comum ter lateralidades, né, pessoal? Então, é um ponto importante também, né, a se manter com a mente aberta e preparada para isso. A terceira possibilidade é quando o movimento da abertura é grande, né? Aqui é quando você tem, né, aquelas movimentações mais amplas, tá? Isso geralmente se deve a um forte impulso e o dia geralmente se torna um dia de tendência em forma de impulso e canal, mas às vezes leva a uma reversão climática, geralmente após uma pequena bandeira final. Bandeira final é algo que a gente já vem trabalhando também. Vejam que ele gera, né, ele acaba citando aqui alguns pontos, alguns padrões, né, que te levam a pensar já na possibilidade de reversão. Se esse padrão não acontece, né, talvez não seja tão interessante. Você está pensando nisso ainda. Então ele está falando quando o movimento de abertura é muito grande, né, você tem um impulso muito bom, mais vezes, né, esse impulso aqui ele pode se tornar uma movimentação de impulso e canal, tá? Isso acontece em alguns dias. Isso se torna, às vezes, um dia de tendência desde a abertura. Mas, às vezes, né, acontece uma reversão climática, né? Geralmente após uma bandeira final, uma final flag. É, Então, um ponto importante, né, a reconhecer é que se o mercado fizer um movimento forte na abertura e depois reverter, né, ou seja, fez um movimento forte aqui, ó, na abertura, tá? Fez um microcanal. E aí, de repente, ele reverte esse microcanal, tá? Ou seja, essa pressão aqui está acumulada. Pensem nisso. E depois reverter, né? Esse movimento forte inicial indica força e pode retornar ao final do dia. Ou seja, às vezes você tem um impulso que foi muito bom na abertura, ou seja, você viu que os vendedores estavam fortes. Normalmente isso teria continuidade, tá? E aí você vê uma reversão, né? Uma movimentação, uma reversão climática. E aí, às vezes, isso aqui demora horas, né? E aí o mercado acumula, acumula, acumula. No caso, seria mais para uma distribuição, né? Porque ele vai voltar a descer. E aí, de repente, né, você vê de novo vendedores ficarem fortes aqui mais para a parte da tarde. Isso se deve, né, a essa pressão acumulada inicial aqui. Por exemplo, se o mercado cair com força nas primeiras 4 barras do dia, ou seja, o mercado iniciou aqui, ó, um bom micro canal de baixo, e depois reverte para uma forte tendência de alta. Reverteu, né, aqui para uma forte tendência de alta. Fez aqui uma volta em V, né, completa, tendência de alta. Você deve lembrar da tendência inicial de baixa. Você deve lembrar da tendência inicial de baixa, o microcanal. E não assumir que os compradores controlarão o mercado até o fechamento. Porque isso é menos comum, tá, pessoal? O que o Al traz aqui de explicação é de movimentações mais comuns, de estruturas que mais se repetem. Então, essas coisas aqui são coisas que a gente tem que lembrar ali no dia a dia. Essa força inicial da venda indica que os vendedores estavam dispostos a entrar agressivamente no mercado no início do dia e podem procurar outra oportunidade no final do dia, apesar da tendência de alta. Por isso que eu falei, né, às vezes aqui fica uma lateralidade, né, por horas, né, e depois aqui apresenta um rompimento. E aí, se você lembra disso daqui, né, você pode pegar um bom trade ali na parte da tarde. Portanto, se houver uma forte correção na tendência de alta, não ignore a possibilidade de que possa haver outra mudança de tendência, desta vez de volta à tendência de baixa, tá? Então, a tendência aqui do começo do dia, gerando reflexo ainda, né, dentro do dia. Quem movimentou o mercado forte uma vez, pode movimentar uma segunda, tá? De maneira mais fácil de você memorizar. Vendedores podem retomar a tendência de baixa, né, no final do dia. Os padrões na primeira hora são os mesmos do final do dia, mas as reversões são frequentemente mais violentas e as tendências tendem a durar mais. Isso aqui é interessante quando tem lateralidade, né, pessoal? Quando tem uma lateralidade, por exemplo, que inicia lá, por exemplo, depois do horário do almoço, né? E aí
já teve, né, de novo, um bom padrão, e aí um rompimento na parte da tarde às vezes costuma ser bem lucrativo. Principalmente se ela for estreita, né? Lembrem que os padrões eles são os mesmos, né? Se é uma lateralidade de 250 pontos, teve aquela movimentação inicial de baixa, reverteu, fez uma lateralidade estreita, tem um rompimento de baixa, vai fazer sentido, né? Dentro daquilo ali que a gente acabou de olhar, tá? Uma coisa importante para maximizar os lucros das operações é manter uma parte, é manter para um swing parte de qualquer posição que possa ter iniciado na máxima ou na mínima do dia. Se a operação parecer particularmente boa, leve para o swing toda a posição e realize lucros parciais de um terço a metade da posição. Aqui, né, para você realizar lucro parcial. Após já ter andado uma ou duas vezes, né, o seu risco inicial. Se você tem um risco às vezes de 250 pontos, você pode fazer parcial, né, é, quando o mercado atingir esses 250 pontos, né, que era o seu risco inicial, e o restante você pode levar para swing. Né? Às vezes você pode fazer uma parcial com duas vezes o seu risco, né, com boas movimentações. Isso quando o mercado anda bem rápido, né, pessoal, a favor da gente é mais fácil. Se você comprou o que você acha que poderia ser a mínima do dia, seu stop inicial estava abaixo da barra de sinal e estava cerca de 3 pontos abaixo do seu preço de entrada, realize de 2 a 4 pontos em cerca de um quarto a metade. E talvez mais um quarto, né, a metade de 4 a 6 pontos. Né, que ele está explicando aqui uma forma de você ir pensando, né, na forma de fazer parcial. Isso aqui, como eu falei, né, ele trabalha um pouco mais na ideia no estudo de equação do trader, né, que aí ele vai falar de algumas maneiras, né, de você carregar algumas operações. Isso aqui é bem particular também, né, pessoal? E eu, particularmente, acabo usando topos e fundos anteriores, acabo usando o alvo, né? Primeiro o alvo, por exemplo, é um ponto bom para realização de parcial. Fechamentos de gap, né, a depender do contexto de lateralidade. Isso muda, tá? A depender do contexto que você está operando. Isso aqui não dá para trabalhar de maneira única, né? Se você está trabalhando um rompimento, aí sim, né? Você pensar mais para essa maneira. Mas se você está trabalhando lateralidade, às vezes o fechamento de gap pode ser sua parcial e até mesmo, né, sua total, se não tiver um contexto bom para andar mais para aquele lado. Alternativamente, em vez de usar ordens limitadas, realize um pouco na primeira pausa após 2 pontos de lucro. Né? Aqui já está explicando uma outra maneira, né, de você pensar. Né? Realize um pouco, né, na primeira pausa. Pausa do que, pessoal? Do preço. O mercado fez uma movimentação, aí você vê que o mercado realizou uma pausa. Né? E se essa movimentação, né, após 2 pontos de lucro, né, ou um pouco mais na primeira pausa, após 4 pontos. Né? A primeira pausa, após 2 pontos, e um pouco mais na primeira pausa, após 4 pontos. Então, o mercado está andando a teu favor, ele começa a fazer algumas pausas. Essas pausas muitas vezes podem gerar algum tipo de reversão. E ali seria a região, né, de você também realizar um pouco de lucro. Segura os contratos restantes até que haja um sinal oposto forte, claro e forte, né, pessoal? Aqui também é legal a gente pensar em como que o mercado já desempenhou, né? Se a gente está falando de um swing, às vezes o mercado está aqui ó, andando a muitas barras acima da 20, e aí tem retornos a 20, né? Não tem nenhum gap de média. Gap de média ainda seria um setup de compra, e aí você poderia sair aqui próximo de um topo duplo. Seria aqui uma possibilidade de você ver o sinal como isso sendo uma lateralidade, ou observar se não vai ter rompimento de continuidade, tá? Mas aqui ele está falando, né, que é para você sair, né, se você tiver aqui algum sinal oposto claro e forte, né? Ou até que seu stop de empate seja atingido, né? Algum stop que você esteja usando ali, né, de movimentação. Procura aumentar a sua posição em todos os setups a favor da tendência. Isso aqui, né, no começo é mais complexo, né? A gente está falando do livro 3. Ele trabalha isso daqui em outros momentos, tá? Aqui ele só colocou de forma rápida, né, para não ficar muito repetitivo. Mas aqui ele fala que é para você procurar aumentar a posição em todos os setups a favor da tendência. Ou seja, se você vê um M2B, se você vê um gap de média, se você vê, como falei, né, essa movimentação se prolongou, né, está a favor da tendência, já é a tendência. Então, você tem M2S, M2B, você tem fundo duplo, você tem uma wedge bull flag, seriam setups, né, a favor, tal como uma correção de duas pernas na média móvel, né, que seria uma H2 na média móvel, em uma forte tendência. Para esses contratos adicionais, faça scalp
para a maior parte ou toda posição. Vejam que essas entradas que ele está falando que é para você fazer, né? Você aumenta a posição, né? Era a tendência, o mercado subiu, fez, por exemplo, um fundo duplo na média móvel de 20. Você comprou aqui. Ele fala que é para você fazer, né? Essa parte aqui, essa aqui você está mantendo para swing, você já está comprado. Aqui você está aumentando posição, aqui você usa como scalp, né? Porque senão seu preço médio volta muito, né? Então esse aqui é para um lucro rápido, o resto é para você ir mantendo, né, a sua posição inicial. Mas continue a manter em swing alguns contratos, tá? É, Algumas reversões começam de forma bem discreta, apresentam uma tendência apenas ligeira por muitas barras e parecem ser apenas mais uma bandeira de uma tendência antiga, mas em algum momento o mercado então entra com força em uma tendência oposta. Por exemplo, né? Aqui, gente, acho que fica mais fácil, né? Por exemplo, uma bandeira de baixa, né, pode ser rompida para cima, né? Uma bandeira de baixa. O que é a bandeira de baixa, né, pessoal? Canal de alta, né? Ou seja, se eu tenho um canal de alta, tá? Canais de alta, normalmente a gente lê como bandeira de baixa, certo? Uma bandeira de baixa, né, pode ser rompida para cima. Então, ela pode ter a falha de wedge, tá? Pode acontecer isso daqui, né? Mais vezes acontece essa? Sim, mais vezes acontece essa, mas em alguns momentos, né, em alguns contextos, né, isso daqui, né, acaba acontecendo, né, para cima. Então aqui ele está falando que uma bandeira de baixa, ela pode também ser rompida para cima. E o mercado pode reverter para uma tendência de alta. Então, às vezes a gente estava ali achando que era só uma correção, né, para os vendidos, aqui uma boa movimentação, né, uma bandeira de baixa, achando que o mercado ia reverter para cá, né, que o mercado ia dar continuidade à tendência, e o mercado pode reverter, né, para uma tendência de alta. Geralmente isso daqui vem depois de um impulso forte de baixa. Outras reversões que têm um momentum a partir da barra de entrada, ou outras reversões têm um momento, têm um forte momentum a partir da barra de entrada, né? Às vezes é a barra em si que já coloca o mercado no modo sempre comprado, no modo sempre vendido. Geralmente é uma barra ampla, por exemplo, aqui, né? Se a gente está pensando que isso daqui, né, viria, por exemplo, para uma condição de movimentação de queda, às vezes você tem uma barra assim, ó, né, que já retoma muitos outros fechamentos, que fecha muito longe, por exemplo, da LTA, que tem bem melhor probabilidade de ter algum tipo de continuidade, tá? Elas têm, né, um momento, né, muito forte a partir, né, da barra de entrada. Esteja aberto a todas as possibilidades e tente captar todos os sinais, principalmente se forem fortes, né? Quando a gente tem uma barra, né, que reverte muitos fechamentos, a gente precisa dar essa devida atenção a ela. Uma das dificuldades é que as reversões geralmente são acentuadas e os traders podem não ter tempo suficiente para se convencer de que o setup de reversão pode realmente levar a uma reversão. Então, tem todo o contexto, né? Se você geralmente não formulou o contexto e é só uma grande barra, aí já não é interessante também. É interessante que você tenha já formulado aquele contexto, né? Porque muitas vezes as reversões são rápidas e fortes. E geralmente elas têm algum sentido, né, pessoal? Ela advém ali de um topo duplo, ela vem às vezes de uma wedge, né? Às vezes vem de uma wedge com topo duplo, às vezes vem de uma troca de polaridade de uma região anterior, né? Às vezes o mercado, igual a gente conversou ali no semanal, né? Tinha uma LTA, o mercado rompe, e aí aqui, né, ela chega nessa região de troca de polaridade e aqui inicia uma reversão forte, né? A gente tem que ter o sentido, né, para poder operar, né? A gente precisa sempre ter, né, pelo menos duas razões ali para estar realizando o trade. No entanto, se uma barra de tendência forte se formar como uma barra de sinal, as chances de sucesso são boas e você deveria entrar na operação, né? Tô falando aqui que se uma barra de tendência forte se formar como uma barra de sinal, né, dentro de um contexto, né, porque é uma barra de sinal, as chances de sucesso são boas e você deveria entrar na operação. Se você sentir que precisa de mais tempo para avaliar o setup, pelo menos entre com metade ou um quarto da posição, porque a operação pode se mover repentinamente e muito rápido e você deveria estar dentro dela, mesmo que com uma posição pequena. Em seguida, procure adicionar a posição na primeira correção, tá? Então, em seguida, né, procure adicionar a posição, né, dentro daquela outra ideia que ele falou. Ao contrário de uma correção em forma de fundo duplo, que é um padrão de reversão, uma bandeira de alta em forma de fundo duplo é um padrão de continuidade, que se desenvolve após a tendência de alta já ter começado. Aqui, né, a gente conversa bastante sobre isso daqui também, né, pessoal? Fundos duplos, né, pessoal? Normalmente são
bandeiras de alta, né, em forma de fundo duplo, são padrão de continuidade, tá? Já, né, aqui no caso, ao contrário, né, de uma correção em forma de fundo duplo, que é um padrão de reversão, um fundo duplo, né, vindo de uma movimentação melhor de queda, né, muitas vezes, né, não é um padrão, né, de continuidade, né? Ele acaba sendo, né, um padrão de reversão, um padrão para reverter a movimentação, tá? Para que essa movimentação aqui mude dessa direção aqui de baixo para essa, tá? E aqui, né, seria um padrão de continuidade. Se desenvolve, né, após a tendência de alta ter começado, né? Funcionalmente é o mesmo que uma correção após um fundo duplo, pois ambos são setups de compra, né? Tanto aqui esse fundo duplo vindo, né, de uma tendência de baixa para uma reversão é um setup de compra, é um padrão de compra, quanto, né, isso daqui que seria, né, uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, que vem após a tendência, né? Os dois são setup de compra. O mesmo vale para uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, que é um padrão de continuação em uma tendência de baixa contínua, e não um padrão de reversão, tal como a correção após um topo duplo. Ambos, no entanto, são setups de venda após um forte movimento de baixa e uma correção. A tendência de baixa é retomada e em seguida o mercado corrige novamente para aproximadamente o mesmo nível da primeira correção. É o mesmo exemplo, tá, pessoal? Só que na tendência de baixa. Essa lateralidade é uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Isso, né, vindo de uma tendência de baixa. Então, vindo de uma tendência de baixa, a gente lê isso aqui como uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. E é um setup de entrada na venda. Na maioria das vezes, a segunda correção irá um pouco abaixo da primeira, né? Na maioria das vezes, a segunda correção, né, irá um pouco abaixo da primeira. É, Como seria esperado de uma tendência, ou seja, na tendência normalmente ele não vai ficar vindo acima, né? Não vai ficar vindo acima do topo anterior, não vai ficar vindo acima do topo anterior, que a ideia é da manutenção da tendência, principalmente se for, né, pontos de swing, tá? Aproveitando, né, para falar um pouco sobre ponto de swing, ó, um dos amigos havia perguntado isso essa semana passada, né? Aqui, ó, você tem um fundo e um topo, né? Só que aqui dentro dessa outra movimentação você ficou com alguns outros topos e fundos. Swing, pessoal, acaba sendo esse e esse. Dessa movimentação anterior, esse e esse. Isso daqui é minoritário frente a essa perna aqui. Isso daqui, ó, é minoritário, tá? Frente a essa perna aqui. Então, isso daqui majoritário, pontos de swing, isso daqui minoritário, tá? Então, é importante você qualificar, né, de maneira correta essas movimentações, tá? Como seria esperado em uma tendência de baixa. Cada máxima de swing tende a ficar abaixo, né, da anterior. Então, veja o que é o ponto de swing, isso daqui. E às vezes ele pega e faz um topo duplo levemente mais baixo, e aí aqui ele ainda pode fazer outro topo duplo, né? Só que dentro dessa outra pequena movimentação, tá? Mas é importante que dentro dos pontos de swing, né, não seja renovada a máxima. A entrada será com uma ordem stop, um tique abaixo, né, da barra de sinal, tá bom? Então, se você tem às vezes aqui, né, um topo duplo levemente mais baixo, você tem uma outra pequena correção, né, você pode entrar aqui, né, uma barra de sinal vendo, né, que essa estrutura aqui dela não foi alterada. Você já leu isso aqui como uma bandeira de baixa. Às vezes você pode vender a primeira perda de mínima aqui também. Às vezes, o mercado forma uma lateralidade nas primeiras 3 a 10 barras. Tá? Às vezes, o mercado faz uma lateralidade nas primeiras 3 a 10 barras, com uma ou duas reversões. Né? Uma lateralidade, né? Tenta que um rompimento, falha, ele tenta algum tipo de reversão e falha. Ou mais reversões. Se essa lateralidade for pequena em comparação com a amplitude média diária, é provável que ocorra um bom rompimento. Né? Que ocorra um rompimento. Após a primeira barra, se houver uma reversão para cima, ou seja, que teve um rompimento, certo? Após a primeira barra, se houver uma reversão para cima e uma reversão para baixo, alguns traders entrarão em um rompimento da pequena lateralidade, procurando um movimento projetado. Esse daqui falhou, né? Teve uma reversão para cima, vocês viram aqui que ele falhou, coloquei aqui falha de rompimento. Os traders podem entrar no rompimento da lateralidade, mas o risco é menor se eles forem capazes de entrar contra pequenas barras na parte superior ou inferior da lateralidade. Né? Aquela ideia, né, de que essa lateralidade ela vai continuar falhando, né, por algum tempo. Então você vai entrar
contra pequenas barras, né, na parte superior, né, ou inferior da lateralidade. Você vai entrar contra, ou seja, se tiver uma barra pequena aqui, né, tentando romper essa movimentação, você vai entrar contra ela. Você não vai entrar a favor dela, você vai entrar para o preço voltar para dentro da lateralidade. Ou esperar até depois de um rompimento, ou seja, teve um rompimento, tá aqui, ó, agora a gente já está chamando isso daqui de rompimento, porque teve aqui uma barra de rompimento e uma barra de continuidade, e entrar em uma falha de rompimento ou um rompimento e correção, né? Ou seja, o mercado voltou para testar, às vezes para fazer um teste aqui na troca de polaridade, da lateralidade. Isso daqui seria uma entrada na correção, tá? Ou entrar em uma falha de rompimento, né? Que no caso, a princípio aqui seria uma falha de rompimento, o mercado corrige e volta a descer, né? Que seria rompimento e correção. Apenas como fariam em qualquer lateralidade, tá? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Eu acho que a gente encerra aqui, né, nosso estudo de hoje. Esse estudo, né, permanece aberto aí para vocês, né, para quem chegou agora novo no canal, ver se o conteúdo, né, se interessa, tá? Então, anotem, né, isso, revejam, façam um backtest, né, daquilo que a gente conversou, vejam as amplitudes das lateralidades iniciais, vejam se isso faz sentido, né, porque quando você comprova isso, você gasta um tempo fazendo, por exemplo, backtest, buscando comprovar esses estudos, né, isso se torna mais fácil, mais palpável, né, de você usar no dia a dia. Beleza? Valeu, né, um bom final de semana para vocês aí, bons estudos aí e até mais. Forte abraço aí. E qualquer dúvida, né, mandem aí que a gente tenta responder. Valeu, um forte abraço.